Vamos falar sobre arte. A arte hoje é o nosso tema principal com Cássio Campos. Muito obrigada, Cássio, por você estar aqui conosco nesse DoaCast, que é um podcast de doação. Tá? É um podcast itinerante. Por isso nós estamos andando aqui na exposição, entrevistando uns e outros. Cássio, eu fiquei muito impressionada ontem, você não sabe? Não, ontem domingo. Eu fui lá na Feira Literária, eu fui lá no Sanitário. E passei, estou escutando você lá, falando com o microfone. Eu fui olhar, gente, que lindo, que legal, que bacana, que artista que nós temos. Eu fiquei um tempo lá, fiz um filmezinho. Eu fiquei, gente, é o Cássio, eu não sabia que era você, eu só tirou a sua voz. Eu fiquei muito assim, feliz, porque você é um artista que nós temos, né? E nós estamos aqui usando em modos de. Não, vamos cortar isso aí. Nós estamos felizes por ter você conosco em Cordeiro, fazendo um trabalho tão bonito, né? Obrigado. Fale um pouquinho sobre você. Bom, primeiro eu fico feliz por ter sido convidado para estar aqui conversando com você, por você também ter conseguido ir assistir a apresentação. É curioso, porque a gente em cena, às vezes, não enxerga todas as pessoas que estão, né? E aí, vira e mexe, tem tanta gente querida, a gente não consegue identificar. Bom, eu me chamo Cássio Campos, eu sou ator, trabalho com teatro já há 15 anos. E é claro que como ator, eu acabo também atuando em outros ramos da arte. Sim. Mas sempre tendo o teatro e a literatura como estofo, né? Como solo. Todo o meu trabalho é desenvolvido através do que o teatro me dá de possibilidade, porque o teatro ele não é só uma arte de entretenimento. O teatro ele é uma arte de formação para a vida. Uma pessoa que tem a oportunidade de ter contato com teatro, seja na época que for, mas preferencialmente desde criança, ela com certeza vai ser um adulto que vai ter um pensamento crítico melhor desenvolvido, com certeza. uma pessoa que vai ter uma capacidade de articulação verbal melhor, mais fluida. A pessoa vai ser certamente mais fluida na vida. Sim. Ela vai se desenvolver e se apresentar melhor para o mundo. E eu percebi ontem, a sua dicção estava assim, perfeita, né? Você estava lá no palco, né? Em um espaço aberto, Sim. Né? Um espaço totalmente aberto, e você falando muito bem. Como que você treinou essa dicção? O que você fez? Fez cursos? Olha, isso é uma coisa na minha vida, porque eu faço teatro desde muito jovem. Sim. E eu cheguei no teatro a partir de uma indicação de uma fono. Eu, quando criança, eu sofri um trauma que foi muito significativo para mim. Sim. E isso afetou a minha fala. Eu tinha 3 para 4 anos. E nesse período eu fiquei sem falar. Quando eu retornei, quando eu voltei a falar, eu voltei com uma fala muito desconectada, muito gago, com uma dificuldade enorme de me expressar verbalmente. Eu sempre me expressei. Você ficou sem falar, você ficou mudo? Praticamente mudo, né? Interagia, mas falava muito pouco. Eu acho que eu acabei usando mais da minha linguagem corporal, Sim. Sabe? E aí, por uma recomendação de uma fonoaudióloga, e quando eu já estava voltando a falar, e nesse processo de uma gagueira muito forte, a minha mãe me colocou para fazer teatro. Surgiu uma professora de teatro oferecendo um curso gratuito. Nessa época nós morávamos em uma cidade muito pequena, chamada Santa Rita da Floresta, imagina, distrito de Cantagalo. E comecei a fazer aula com essa professora chamada Paula, e aquilo foi assim um salto. Eu costumo dizer que o teatro ele me resgatou, ele me devolveu a minha voz. E me deu uma segurança enorme para ser qualquer coisa na vida, porque a gente se expressa a partir da voz, né? É verdade. Para uma pessoa que tem isso desenvolvido, ter essa segurança para você falar muda tudo. E o teatro me deu essa possibilidade. E aí, obviamente, junto a esse trabalho que a fono fazia, e o teatro, todos os exercícios de fala, dicção que o teatro propõe, além de tudo que o teatro foi me possibilitando desenvolver essa capacidade, digamos assim. Mas é treino, viu? Tô aqui falando com você, mas pensando o tempo inteiro, respirando no lugar certo. Certo. Isso, muito importante. A respiração é muito importante. Isso é treino, é curso. É treino. Tudo nessa vida é treino. Algumas coisas a gente nasce já com a capacidade desenvolvida. Outras a gente treina e dá certo.
Isso, gostei dessa fala. Eu fui uma criança muito tímida. Fui criada pelos meus avós, né? Eu fui muito tímida, quase não falava com ninguém. E eu percebi assim, poxa, eu queria tanto ter sido. Hoje, olhando para trás, assim, poxa, eu queria ter sido diferente, sabe? Eu sempre uma criança mais aberta, faladeira, mas eu era muito tímida. E você perdeu a fala por um período, fez fono e retornou. Em que período você acha que você perdeu assim de vez essa timidez? Da fala, de estar se apresentando, falando em público, contando histórias hoje, né? Hoje já tem prática. Durante a minha adolescência, eu tive uma infância muito boa, eu brinquei muito. Eu fui uma criança também um pouco introspectiva. Eu fui filho único até os 13 anos e cresci numa casa grande, com bastante gente grande. Eu fui uma criança que cresceu muito próxima a adultos, eu quase não tinha muitas crianças próximas. Tinha os colegas de escola e tudo mais, mas o dia a dia eu era bastante envolvido por pessoas adultas, né? Acho que isso também, de certa forma, ajudou na minha articulação da fala. Agora pensando aqui, mas eu acho que eu virei essa chave da timidez na adolescência mesmo, fazendo teatro. Porque aí eu comecei a fazer teatro, isso me acompanhou para a escola, então tudo que era trabalho em escola, eu fazia através do teatro. Eu tinha uma coordenadora de turno na escola que eu estudei, chamada Dona Hélia. Tenho um carinho enorme por ela. E eu tive uma fase na minha adolescência que eu fui bastante teimoso. Eu nunca fui um adolescente desrespeitoso. Eu sempre respeitei as regras, as hierarquias. Mas eu era muito inquieto. Como eu tinha essa inquietação, não combinava muito bem com o modelo de escola que eu estudava, onde o silêncio era uma coisa desejada pelo professor, né? Então eu era muito falante, eu falava muito alto, enfim, então eu passava muito tempo fora de sala. E minha mãe vira e mexe, algumas vezes era chamada na escola, justamente por isso, por eu ser muito falante, por eu não parar de falar, por eu não entregar o exercício no momento que era pedido, porque eu estava disperso. E aí essa moça, essa coordenadora falava: o Cássio é um artista, o Cássio é um ator, você não tem que brigar com ele, ele faz isso porque ele está numa escola que de repente não é a ideal para ele, ele precisa ir para uma escola que possibilite que ele extravase mais a energia dele. Ela teve visão, então. Que ele não se sinta inibido por falar alto, por ser um pouco destrambelhado, ele precisa disso, de um espaço que ele possa se desenvolver. E eu fui crescendo com aquilo e tendo ela sempre como incentivadora, até quando eu me formei nessa escola. Me formei nessa escola. E eu acho que na adolescência eu já comecei a me sentir mais seguro, mas sempre através do teatro. Eu sou uma pessoa introspectiva, embora não pareça. No meu dia a dia, na minha intimidade, eu sou bem introspectivo. Também sou bastante observador. Não é todo lugar que eu chego com domínio total. Eu gosto de observar. É uma característica que eu preservei até hoje. A minha característica é ouvir. Eu gosto também de ouvir. Se tiver 3 ou 4 pessoas, se eu estiver ali, eu sou só ouvir. Eu gosto também. Eu gosto de ouvir, eu não gosto de entrar no assunto. E é um grande exercício para mim como ator, porque eu sou ator o tempo inteiro, né? Não dá para dividir. Nesse momento eu tô sendo ator, nesse momento eu tô sendo uma pessoa comum. O meu olhar para o mundo é através do teatro, porque o teatro, ele é uma releitura da vida humana. Tudo que é feito em cena é o que a gente cotidianamente faz. Sim, é verdade. Só que de uma forma um pouco mais glamourizada, ou um pouco mais lúdica, talvez. Mas é uma repetição da ritualística humana, dos gestos humanos, né? Então, o observar a vida e ouvir é um exercício para mim como ator também. Então, por isso eu concordo com você, compartilho com você. Que legal. Gosto de ouvir, de observar bem como as pessoas se relacionam, como elas se articulam. Então, relacionamento. Hoje eu sou uma pessoa apaixonada por relacionamentos, sabe? Eu não tenho inimigos, não sou de mal com ninguém, porque eu vivo um relacionamento tão bem hoje com todas as pessoas, porque eu busco esse relacionamento, porque é muito bom você conhecer as pessoas e ser conhecida, e ser amada e querida, não é isso? Isso é muito importante. Então eu prezo muito por novos relacionamentos. Eu amo pessoas, histórias, por isso eu estou aqui, né, gente? Por conta do Dia de Doar, né? E tem o DoaCast, que é uma ponte para o Dia de Doar, né?
Às vezes as pessoas perguntam, mas por que você desenvolveu, idealizou o DoaCast? Porque eu quero fazer uma conexão entre as pessoas, empresas e a comunidade. Eu quero unir isso, entendeu? Mostrar que Cordeiro é uma cidade que tem coisas boas, histórias boas, as coisas acontecem e as pessoas às vezes não têm conhecimento. Por quê? Porque é o dia a dia corrido que ela tem. Sim. Então eu estou trazendo as pessoas para perto para mostrar que tem muita coisa boa para se falar. Sim. Né? Eu fiquei encantada ontem com o seu trabalho, já te conhecia, mas ontem eu vi, clareou assim, o artista que nós temos, né? Aí eu soube que você está aqui, então é muito bom ter você conosco. Sim. Falando do seu trabalho com jovens e adolescentes, da parte literária que você estava comentando. Sim, eu há 6 anos eu já presto um serviço para assistência social do município de Cordeiro, atuando como facilitador de oficinas nas unidades do CRAS e CREAS, que são serviços oferecidos por essa secretaria. E lá eu atuo como professor, como monitor de uma oficina chamada socioeducativa, que é uma atividade de desenvolvimento artístico. Como o meu trabalho é ligado ao teatro e à literatura, eu procuro sempre desenvolver atividades que não se distanciem tanto da palavra, da literatura. Então, eu trabalho no centro de idosos, por exemplo. Eu começo as minhas aulas fazendo pão. Todas as aulas a gente começa fazendo pão. Fazendo pão mesmo, Pão mesmo, literalmente. A gente prepara o pão que vai ser comido no café. Uma atividade que dura 3 horas. Então a gente chega, separa o nosso material e aí são pães diversos. Pão branco, pão integral, pão de azeitona, pão recheado, seja lá qual for. A gente faz o pão, sova o pão, e enquanto a massa descansa e cresce, a gente começa a desenvolver uma atividade artística ligada à palavra. Ou eu conto uma história, e aí elas desenvolvem uma atividade teatral, recontando aquela história da maneira em que elas quiserem. Ou a gente desenvolve um desenho, uma pintura. Para a exposição, a gente bordou alguns estandartes, com citações do livro do escritor Dirceu Villanova. É um que está ali? É um que está aqui, exatamente. Estamos aqui expondo. E aí, a gente ficou algumas aulas bordando alguns estandartes. Com essas citações, a gente leu alguns contos desse livro, conversamos sobre esse conto, e aí, entre uma feitura de pão, enquanto o pão crescia e assava, a gente conversava, ouvia essas histórias, contava essas histórias e bordava esses estandartes. E aí é dessa maneira que eu vou desenvolvendo a minha atividade, sempre ligada, no caso da atividade com as idosas, ao pão. Sempre ligado ao pão, tanto no centro de convivências, quanto no manancial. Eu também atendo um grupo de senhoras, poderia dizer senhoras. Eu posso ir lá um dia? Pode, à vontade. Provar esse pão. A gente sempre faz mais de um pão, porque pão é uma coisa que rende, Nossa, né? que legal, olha isso. Existe, sabe que o pão, o ato de fazer o pão é uma coisa ancestral, né? Um dos alimentos mais antigos, realmente, e é uma coisa comunitária. O pão, ele traz um sentido de comunidade, desperta em nós um sentido de comunidade que é muito profundo, porque as pessoas estão reunidas ali, concentradas em produzir um alimento que vai ser compartilhado por todos ao final. E além disso, eu gosto sempre de fazer também um paralelo com a vida, porque na vida a gente é meio que massa de pão, né? Sim. A gente é vez e outra sovado, esfregado, batido. E quantos são os momentos que a gente precisa descansar? Tá em repouso, em um lugar que seja quente, confortável, para crescer, né? Muito bonito. Para florescer. Então eu gosto sempre de trazer essa atividade. A ideia do pão saiu da onde? Da onde surgiu? Eu faço pão também. Olha, vou te dizer, eu tenho 34 anos, mas eu já fiz coisa nessa vida. Eu trabalhei durante alguns anos em um lugar chamado Sítio Vale de Luz, que é uma escola. Agora é uma escola, um centro de formação antroposófico, que é uma filosofia de vida em Nova Friburgo. É um sítio mesmo, assim, na zona rural de Conselheiro, um lugar assim paradisíaco, que abrigou a primeira escola Waldorf municipal do Brasil. Aonde Isso que foi? Em Vale de Luz, em Nova Friburgo. Nova Friburgo. Em 1992, eu nasci em 1992, olha que coisa, o destino, né? Eu tenho uma grande amiga que foi fundadora desse sítio, a Mariane Canella, que é uma atriz, palhaça, trabalhamos juntos em algumas peças.
E aí ela me convidou para desenvolver um trabalho nesse sítio. A pedagogia Waldorf é uma pedagogia alemã que surgiu no pós-guerra com o intuito de olhar para o ser humano de uma forma mais ampla. Não só como uma máquina industrial, mas entendendo a parte sensível dele e também a parte espiritual dele. Independente do dogma religioso, a parte sensível dele. E aí, as crianças, elas, até o segundo ano, se eu não me engano, maternal, segundo ano, o que a gente teria de CA, primeira série, elas aprendem brincando. Tem uma série de atividades artísticas que vão permeando esse currículo, né? E fazer o pão é uma das atividades. Crianças com 3 anos, em escolas Waldorf, já fazem seu pão. Já trabalham com atividades manuais, né? Porque a gente acredita que através da atividade manual a gente está desenvolvendo não só a capacidade motora, mas tudo isso que eu disse. Esse sentido de comunidade, essa ideia de você estar produzindo o seu próprio alimento, esse senso de responsabilidade que vai sendo gerado de uma forma sutil. Então, a minha relação com o pão surgiu nesse lugar, não atuando em escola Waldorf, porque eu não sou formado em pedagogia Waldorf, nunca trabalhei em uma escola, mas atuando no sítio, que abrigou uma escola, Waldorf, e depois, muitos anos depois, passou a ser um centro de formação dessa pedagogia, recebendo pessoas do Brasil inteiro e do mundo para vários encontros. Encontros antroposóficos, encontros de teatro, encontros de dança circular. E todos esses encontros, eles tinham o pão era servido, que na época era feito pelos nossos colaboradores, às vezes pelos alunos, e adotei essa prática para mim. Eu faço pão em casa, o pão que a minha família come é feito por mim, eu congelo o pão para a semana inteira. É claro que compro também, que a vida é corrida, mas a maioria dos pães que a gente consome em casa, eu faço questão de fazer. Quando eu estou disponível domingo, eu faço pão. Que bom, né? É disposição, viu? Porque eu já tentei fazer uma vez, eu desisti, fiz poucos dias. Eu acho que ocupa muito o seu tempo, não ocupa? Mas é uma atividade prazerosa. Sim, é verdade. Não. Cássio, de novo. Quando começa a falar, né? Gente, olha aqui o estandarte que as idosas bordaram na oficina que o Cássio comentou. Pode ler, Cássio. Quanto mais se agradece, mais milagres acontecem. Olha que lindo. Isso aqui foi bordado no momento do pão a ser assado? Isso, enquanto o pão estava assando, crescendo, a gente ia bordando. Olha que atividade linda. São várias frases, né? Tem várias frases, são citações que estão presentes no livro Vidas de Maria, que é do escritor Dirceu Villanova. É um livro que ele fala sobre o feminino, sobre a mulher, sobre vários aspectos de Marias. Sim. Mulheres, né? Cássio, no início do nosso bate-papo, você mencionou que nós somos atores o tempo todo, né? Artistas e expressamos aquilo que nós vivemos. Eu queria pedir a você agora que você se esvaziasse de ser ator, né? do seu dom artístico, e que você fosse simplesmente o Cássio. Qual a mensagem que você pode deixar para as pessoas que estão nos ouvindo sobre vocês? O que você tem de lição de vida? Olha, eu vou recorrer ao clichê. Sim. Que eu acho que alguns clichês não saem de moda e são necessários. E vou recorrer a esse estandarte. Eu acho que é muito importante que a gente tenha a consciência da gratidão das coisas que a gente possui, dos privilégios que a gente tem. Eu acho que a gente tomando consciência disso, olhando para tudo aquilo que a gente tem de conforto que nos cerca, acho que a gente tem chance de viver uma vida com mais leveza. Sim. E também não só viver a vida com mais leveza, mas olhar o outro também com mais generosidade. Sim. Entenderam? Eu contei uma história agora aqui, rapidamente, que fala sobre a sopa de pedra, quer dizer, de um homem que chega numa cidade e pede por um prato de comida, uma cidade próspera, e as pessoas negam aquela comida, não estão abertas a doar. E aí, através da esperteza, através da graça, através da malemolência, ele faz com que as pessoas se disponibilizem e juntos fazem de um pouco d'água e uma pedra uma deliciosa sopa, a partir da contribuição espontânea de cada pessoa. Quer dizer, pessoas que a princípio achavam que não tinham o que dar, percebem que o pouco que eu tenho com o pouco que você tem, juntando, uau, é muito.
e pode ajudar e acolher tanta gente. Então eu acho que essa mensagem é a que eu tenho exercitado na minha vida agora. De olhar para as minhas conquistas e ser grato a elas, verdadeiramente grato às coisas que eu tenho. E estar bem com isso. Então a gratidão é o recado, a mensagem que você deixa. Acho que só estando inteiro e grato com o que a gente tem, a gente consegue conquistar outras coisas. Sim. Sem isso... E viver um dia de cada vez. Tentando. Nem sempre a gente consegue, tá? Isso, nem sempre. Seria ótimo se a gente conseguisse. É um exercício também. O estado de presença. Sim. Às vezes a gente perde, mas é uma busca, é um exercício. Sim. Muito bacana, gente. Eu aprendi muito, tá? Eu também, gente, obrigado. Eu tô aqui observando ele o tempo todo, ele tem as expressões artísticas. E fala com expressão muito bacana, muito bacana. Eu virei sua fã. Tá? Muito obrigada. E é isso aí, gente. Vamos acompanhar, né, as nossas redes sociais. O Cássio também tem, do trabalho, do DoaCast, do Didi Doar. A história que ele contou é linda. Eu vou colocar uns pedacinhos, uns cortezinhos aqui da história do Pedro Malas Artes e a Sopa de Pedra. E a Sopa de Pedra. Muito bacana. Muito obrigada. Um abraço. Obrigado você. Deus te abençoe, tá bom? Amém. Tchauzinho.